Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16. Nosso estudo continua do livro de Atos. E chegando a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo por sobrenome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com eles, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. Cada dia crescia em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia, lhe rogou dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora da porta para a beira do rio, onde se costumava fazer orações, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, os ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois de que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fiquei ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Vamos explicar um pouco até o verso 15, e depois a gente começa dando sequência com essa jovem de adivinhação. A primeira coisa que nós observamos aqui é que Paulo continua nas suas viagens e agora ele tem um encontro com Timóteo. Timóteo, inclusive uma das suas cartas a esse Timóteo vai marcar a vida de Paulo bastante, porque esse jovem ele é cheio do Espírito Santo e conhecedor da palavra de Deus, e ele vai preparar Timóteo aqui para propagar o evangelho e para ser ali uma das colunas do evangelho, do evangelismo ali naquela região. E Paulo leva Timóteo, né? E uma coisa interessante aqui é que ele circuncida Timóteo. E nós devemos explicar isso, porque se nós explicamos anteriormente que não devemos voltar aos conceitos judaicos, e devemos explicar isso aqui, porque aqui pode a pessoa se confundir e perguntar por que Paulo circuncida Timóteo. Veja que o motivo porque Paulo circuncida Timóteo é um motivo apenas é, cultural. Ele quer que Timóteo chegue circuncidado no meio dos judeus, para que isso abra portas para ele e evite certas represálias. E também facilite ele para que ele pregue o evangelho no meio dos judeus. A intenção de Paulo aqui com a circuncisão não é dizer que a circuncisão é necessária para a salvação, apenas como questão cultural. Então, uma pessoa ser circuncidada, ou usar um kippah, ou usar uma coisa, isso não vai levá-la para o inferno, nem tampouco levá-la para o céu. Desde que o rito não seja um rito associado a bruxarias, idolatrias, ele não tem por que ser condenado. É como guardar um sábado. Você pode guardar o sábado ou não guardar o sábado, mas se você guarda o sábado achando que o sábado ele é necessário para a salvação dos gentios, ele já perderia o certo sentido. O sábado ele é santo, Deus abençoou o sábado e o santificou e pediu que os judeus seguissem esse mandamento. É um assunto muito complexo em relação ao sábado, porque uma parte da igreja se divide acreditando que o sábado não é necessário para os cristãos, a maior parte dos evangélicos pensam assim. Uma outra parte da igreja pensa que o sábado é um dia santo, deve ser guardado,
e como os outros mandamentos ligados a Deus. Mas Paulo diz que tudo que não provém da fé, tudo que provém da fé não é pecado. O que é pecado é aquilo que não provém da fé. E o Espírito Santo ele não vai deixar milhões de pessoas perdidas por não compreender um certo mandamento. A maioria acredita que em Cristo Jesus se cumpre ali todo os rituais de sábado, e nós vemos que o Espírito Santo ele faz um resumo e nesse resumo que ele faz no capítulo anterior sobre quais os mandamentos que teriam que guardar, ele não inclui o sábado. Como o sábado ele é um mandamento a respeito de um descanso, alguns acreditam que é um princípio de descanso, podendo ser no outro dia. Eu não acredito que possa ser no outro dia, mas que é apenas um princípio de descanso e que não é necessário porque era um mandamento dado aos judeus para que eles cumprissem esse ritual judaico, e como o Espírito Santo aqui, em Atos mesmo, não menciona o sábado, sendo um mandamento que deveria ser lembrado e importantíssimo, ele não menciona, então é porque dentro os mandamentos dados aos cristãos não seriam inclusos os sábados. Os próprios judeus têm o entendimento que outros povos não devem guardar os sábados, a não ser pessoas que habitem em Israel. O mandamento ele foi dado para os judeus e a descendência dos judeus e para que todas as pessoas que estivessem em Israel. Inclusive, em Israel existem leis que proíbem o trabalho no sábado, a abertura de shopping, uma série de coisas. Então, os próprios judeus interpretam que o sábado não é para outros povos, apenas para eles, mas que o homem ele pode cumprir os outros mandamentos. Alguns judeus eles ensinam que a pessoa quando quiser guardar o sábado, ela não precisa guardar o sábado todo. Ela tem que quebrar algumas regras dentro do sábado para que não o cumpra todo, porque não é necessário para um gentil, uma pessoa que não é judia, judeu, guardar o sábado. Então, eu, por exemplo, não sou guardador do sábado e sou muito feliz em paz, não tem nada na minha mente que me acusa, que me traga peso. Agora você pergunta, é um dia santo? Deus o santificou, o abençoou? Tem algum propósito espiritual para quando Deus o fez? Deus o fez em uma época que a lei de Moisés não foi dada. Não existe menção da guarda do sábado ali na Bíblia antes da lei mosaica, e tem um pouco de mistério nisso, e a gente acaba aqui entendendo que alguns sábados, algumas coisas que a Bíblia diz que tudo era figura de Cristo. Então, mas nós vamos, qualquer hora, quando nós estivermos aqui fazendo uma pregação apologética, nós vamos dar um estudo sobre o sábado. Confesso que irei me aprofundar no assunto, vendo todas as vertentes do judaísmo, do cristianismo, que guarda o sábado, dos que não guardam, os prós e os contras, para que nós possamos fazer uma defesa da fé, uma defesa dos mandamentos, de forma que seja satisfatória pelo Espírito Santo a todas as pessoas. Mas a circuncisão, por exemplo, de cara você descarta a circuncisão, porque ela é um efeito na matéria. E ela não tem sentido para a salvação. Ela fazia parte da antiga aliança, não pode fazer mais parte da nova, porque a aliança agora toda é feita em Cristo Jesus. Mas ele aqui, ele, como um princípio, é como se você fosse visitar um país e você tivesse que vestir alguma roupa daquela cultura, desde que a roupa não fosse decente, desde que não tivesse relação com outros tipos de religiões, com idolatria. Mas, às vezes, por questões culturais de adaptação, então o propósito de Paulo aqui com essa circuncisão não é religiosa, é cultural. Então, se por questões culturais a pessoa fizesse isso, não tinha por que deixar de fazer. Um equipar na sua cabeça, uma roupa, uma indumentária, não é, isso não vai te causar dano espiritual. Mas, se eu fazer isso, você atribuir a isso motivo de salvação, você achar que você só se salva se circuncidar, que você só se salva se você usar essa tatuagens, então você está negando o sacrifício de Cristo. Isso é um pensamento anticristão, então é um pensamento de demônios, de uma força espiritual do próprio anticristo. Então, nós precisamos esclarecer isso.
Quando ia passando, verso 4, pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos anciãos de Jerusalém. Ou seja, os apóstolos anciões tinham dado aqueles decretos a respeito das leis, da não observância, não precisar observar rituais judaicos, como nós falamos, com a intenção de serem salvos. Ou seja, os gentios que quisessem que se convertessem não precisavam cumprir os rituais judaicos. Os judeus, naturalmente, eles iriam cumprir. Até hoje tem judeus messiânicos que cumpre os rituais, as festas. Você quer comemorar a Páscoa judaica, você quer comemorar algumas coisas, como comemoração e lembrança, não tinha problema, mas você não podia atribuir aquela Páscoa judaica o motivo da sua salvação. Então, os judeus, eles mantiveram a maioria dos rituais dele, das épocas das festas, e isso foi bom, porque, de certa forma, manteve a cultura forte, a tradição forte. O grande problema foi que, ao longo da igreja, sempre houve uma confusão entre os ritos salvarem e os ritos não salvarem. E aqui ele está dizendo que à medida que eles iam passando pelas igrejas, no verso 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Ou seja, à medida que eles iam passando e dando as normas de como deviam se comportar os judeus e os gentios, ou seja, era uma doutrina da igreja que estava sendo pregada, aquelas doutrinas que no capítulo anterior foram discutidas pelos anciões da igreja e os apóstolos, elas estavam sendo distribuídas por Paulo nas igrejas e ensinadas, e com certeza documentado, para que isso já se visse como ponto de doutrina da fé, e eles iam crescendo e ficando muito felizes com essa passagem. E eles, passando pela Frígia e pela província da Galácia, verso 6, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aqui é um mistério. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, mas o Espírito Santo diz assim, não vá para a Ásia. O motivo pelo qual isso acontece, nós não sabemos aqui, né? A Ásia é basicamente a região hoje onde fica a Índia, a China, o Japão, a Rússia, e não sabemos os motivos realmente que o Espírito Santo não quis que nesse momento fosse pregado o evangelho ali. Hoje, todas essas regiões elas são evangelizadas. A igreja da China, apesar da perseguição do governo chinês, a China ela é comunista, persegue o cristianismo fortemente, destrói igrejas católicas e evangélicas ali, mas existe uma grande quantidade de evangélicos na China. Eles dizem oficialmente que existe em torno de 90 a 100 milhões de evangélicos na China, mas parece que essa igreja ela é bem maior, ela chega a 300 milhões, porque lá os números não tem como quantificar, porque são perseguidos, então não tem como contar. A Rússia tem evangélicos, o Japão tem evangélicos, sempre menores. Nós sabemos que esses lugares aí, é, a, a, a palavra de Deus entrou de forma mais devagar. A Rússia, ela é basicamente católica ortodoxa, né? A igreja católica ela se dividiu entre a igreja ortodoxa, que conservava alguns princípios mais bonitos, assim, inclusive eles não têm imagens dentro da igreja como as imagens da igreja católica, geralmente são fotos e algumas crenças, eles mudam um pouco. Então houve esse cisma do Oriente, um momento histórico, que depois nós podemos explicar, e a igreja se divide, a Rússia ela é católica, mas o evangelho falha onde não tem um ensino forte da Bíblia, porque esse é o grande problema dos rituais, porque as igrejas começam a substituir a palavra de Deus pelos rituais e depois agora querem, com os rituais, salvarem a alma das pessoas, e na verdade o que salva é a palavra de Deus. É o que faz muita gente aí, você vê guerras entre nações, que às vezes dizem que professam a mesma fé. Você vê que a Rússia hoje em guerra com a Ucrânia, e os dois países são o quê? Ortodoxos, católicos ortodoxos. Então, você vê que é uma incoerência. Você vê a própria Europa brigando com a Europa, todas nações basicamente católicas, e nós não conseguimos entender isso. Eram nações que influenciam outras nações. Nós vemos o efeito do evangelho nos Estados Unidos, a grande quantidade de evangélicos que tem nos Estados Unidos, a influência que teve nos Estados Unidos da palavra de Deus e os efeitos bons para o mundo, né? Os Estados Unidos sempre foi defensor dos valores cristãos, judaico-cristão, apesar dos problemas internos que tem lá, do próprio pecado que circula ali através de filmes, pornografias e uma série de coisas. Nós vemos o efeito que o evangelho tem nessas nações por causa de uma base mais sólida do cristianismo.
Basicamente, os Estados Unidos foi fundado por evangélicos no começo, e isso fortaleceu a cultura deles, as leis, a soberania, os valores de liberdade, ideais de liberdade. Fundamenta-se o capitalismo, porque o cristianismo ele favorece o capitalismo de certa forma, o cristianismo verdadeiro, porque a gente acredita que as bênçãos financeiras elas são méritos, méritos da santidade, mérito do trabalho. Então, se o homem não trabalha, se o homem não merece, ela não merece ter bens e prosperidade, porque ela não trabalhou para conseguir, ou ela é uma pessoa que causa dano à sociedade e à moral cristã. Ela não pode ter aí as bênçãos financeiras. Então, com isso, favorece o trabalho, favorece o cristão, ele acredita que se ele for fiel a Deus, ele pode ser abençoado. Então, isso muda o pensamento cristão e fortaleceu a cultura. Foi um fator mais importante que combateu o comunismo na Europa e na América, nos locais onde o cristianismo era prevalente. Veja que o comunismo nasce na Rússia, que era uma nação com a cultura cristã mais fragilizada. Então, essas regiões, o Espírito Santo, por algum motivo, proibiu. Né? E quando chegaram a Mísia, verso 7, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo lá proibiu. Bitínia foi basicamente a cidade, eu acho que hoje, da Turquia. Então, por algum motivo, o Espírito Santo também não deixou que o evangelho fosse para lá naquele momento. Não entendemos o porquê disso, existe um certo mistério aqui. E tendo passado por Misa, desceram a Troade. Verso 9. Paulo teve numa noite uma visão em que se aproximou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia e concluímos que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis, dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nessa cidade. Ou seja, o Espírito Santo estava guiando e fez com que eles não entrassem ali. Talvez pelo impacto cultural, né? Dessa época, nós podemos sim pensar algumas coisas, porque, é, é, veja, Japão, China, a cultura era um pouco diferente. As formas como eles enfrentavam o evangelho era um pouco diferente, né? Porque se numa cultura ocidental já existia uma base ali para o cristianismo, o que que acontece? O cristianismo, ele praticamente está acontecendo dentro das sinagogas judaicas e numa comunidade mais aberta, onde tinha ali um certo conhecimento da palavra de Deus. Você vê aqui que mais à frente vai se converter uma mulher, e essa mulher já acreditava em Deus, e geralmente ou era judeus ou pessoas que já tinham uma ligação com o judaísmo, iam se convertendo. Então, talvez por questão cultural, por essas nações ainda não ter sido preparadas para receber o evangelho, porque às vezes Deus faz isso, de antemão Deus entra com um pensamento diferente. A própria advento da filosofia nas regiões greco-romanas ali abria um leque de discussões, porque começa a ter ideias do pensamento livre, de liberdade de expressão, algumas coisas que são defendidas ou discutidas pela filosofia grega, que influencia o Império Romano, são coisas que o cristianismo vai se apresentar como solução, e algumas expectativas dessas pessoas que estudavam filosofia vão ser atendidas pelo cristianismo, porque o cristianismo oferece isso, um Jesus que se equilibra diante da dor, do sofrimento, que vai mudo ao matadouro. É um pensamento já filosófico de algumas escolas filosóficas. Então, nós não sabemos se por causa disso ou por outros motivos que Deus não deixou que essas nações, que essas cidades eh, recebessem de cara o evangelho nesse momento, né? E aqui vai dizer que uma certa mulher, ele sai de Filipos ali
e vão pregar o evangelho, vão para a praia para orar, e eles anunciam o evangelho a uma mulher, e uma certa Lídia, verso 14, se converte, era vendedora de púrpura ali, e eles constrangem para que Paulo fique com elas, né? E aqui vai ter um marco diferente, né? No verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciou o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, e pedindo luz, saltou dentro, e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus, Cristo será salvo tu e a tua casa. E pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foram batizados ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, saísse e ides em paz. Mas Paulo lhes replicou, açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os clareiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E ouvindo-lhes, dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. Saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram e depois partiram. No verso 16 vai acontecer uma coisa diferente. Uma certa mulher, eles estão andando na cidade, pregando o evangelho, e uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, lhe dava lucro aos seus senhores, sai atrás de Paulo e diz, esse homem anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Veja que aqui tem um problema espiritual muito grande. Um espírito elogiando o povo de Deus, mas era um espírito maligno. Veja a possibilidade e o valor e a capacidade de sedução de Satanás diante de uma situação como essa. As pessoas, elas, é, às vezes, se deixam levar por esses espíritos. Aqui nós vamos aprender muitas lições. Uma delas é que, mesmo que alguém fale uma verdade a respeito da sua vida, ainda mesmo assim pode ser um espírito maligno. Tem gente que costuma dizer, uma irmã, ela falou uma palavra de Deus para mim, um irmão, e a palavra de Deus foi tudo verdade o que ela disse. Ela adivinhou sem eu ter falado uma palavra. Tem pessoas que vão em certas pessoas que nem é de igreja e vão procurar porque realmente a pessoa adivinha algumas coisas. Eu conheci muitas mulheres católicas que ela ia em benzedor, rezador, porque ele tinha certos conhecimentos. E aqui tem espírito de adivinhação. O espírito maligno, ele tem a capacidade de se locomover, de conhecer de repente a história da cidade, às vezes está muitos anos ali naquela cidade, conhece todas as pessoas, tem a capacidade de ouvir conversa, de espalhar boatos e de revelar essas intenções das pessoas. Então, nós sabemos que o reino do mal, ele é organizado. O espírito, ele pode perguntar a outro espírito de outra cidade, de outro estado, de outro país, o que aconteceu em determinado lugar, porque deve ter uma organização nesse sentido. Jesus disse que eles são organizados. Então,
Esse espírito de adivinhação aparece e ainda elogia a palavra de Deus, então tome cuidado. O fato de alguém dizer que você é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, certos elogios não quer dizer que esse espírito ainda é de Deus porque está fazendo uma coisa boa. E ele diz que ele clamava. E isso fez-se por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome do Senhor Jesus, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Paulo, cheio do Espírito Santo, depois de alguns dias, entende que é um demônio, expulsa o demônio. E veja aqui que aqui nós vamos tratar de um problema espiritual muito grande. É muito comum na cultura brasileira, e nós já falamos isso, que dependendo do tipo de cristianismo que a pessoa pertence, ela, às vezes ela é fraca espiritualmente por falta do conhecimento da teologia cristã. Certos cristãos, eles se apegaram a rituais. Eles acham que os rituais é que salva ele. A comunhão, o batismo, certas rezas, certas súplicas, a maneira de orar. Ela acha que Maria vai interceder por ele, Paulo, Pedro, João, e ela se apega a isso, quando na verdade é o cumprimento da palavra de Deus que garante que você é filho e filha de Deus. E devido a esse enfraquecimento e esse conjunto de misturas, as pessoas são fragilizadas e são presas fácil para outras religiões. Uma religião que é grande e tem um crescimento forte no Brasil é o espiritismo kardecista, porque eles se baseiam que esses espíritos são espíritos de pessoas que já morreram e que são espíritos que precisam evoluir, que eles vão evoluir, porque eles acreditam que a pessoa nasce como um espírito que não é evoluído, que ele vai evoluindo até chegar à estatura dos anjos. Então, todos os anjos já foram espíritos inferiores que foram evoluindo e chegaram a essa condição. Então, todos os espíritos são evoluídos, podem evoluir e vão evoluir. Qual é o problema disso? O problema disso é que nessa condição de pensamento não existe Satanás, porque Satanás seria um espírito que um dia vai evoluir, que os demônios um dia vão evoluir. Então, com isso, faz com que as pessoas elas encarem os espíritos como coisinhas que podem evoluir. Elas tentam ajudar os espíritos. Elas pensam que esses espíritos vão encarnar em outras gerações. Com isso, a teologia enfraquece porque a pessoa está cometendo um pecado e uma coisa é o pensamento de uma pessoa que pensa que essa é a única chance que ela tem de salvação nessa vida, mas se ela pensa que ela tem várias vidas, uma eternidade para frente para voltar e corrigir aquele erro, ela às vezes comete o erro porque ela tem essa segurança de que vai voltar outras vezes. Então muda o pensamento, a teologia e a maneira como ela reage. Por isso tantos crimes, tantos problemas na sociedade, porque a teologia da pessoa favorece certas coisas. E aqui Paulo entende que o quê? Esses espíritos não eram espíritos que não eram evoluídos, não eram espíritos de humanos, eram demônios que precisavam ser expulsos. E você não pode estar negociando com espíritos. Você não está buscando conversa com espíritos. Se você é cristão, cristão não procura conversar com espírito. Cristão expulsa espíritos maus em nome de Jesus. Nós vivemos num estado laico e a pessoa pode ter qualquer religião, ela pode seguir a sua fé, mas dentro do cristianismo tem que ser pregada uma verdade, porque muitos cristãos, por não conhecer a palavra de Deus, estão indo atrás de outras coisas. Os católicos, muitos vão para o espiritismo e os evangélicos estão seguindo esses irmãos aí que dão profetadas e têm revelações sem fazer uma análise. Porque na palavra de Deus existem esses dons e eles podem se manifestar, mas aqui nós estamos vendo um caso que não era vindo da parte de Deus. E aqui era fácil de ver, porque essas pessoas não eram crentes, essas pessoas não tinham o Espírito Santo, eram de outras religiões, mas eles tinham o hábito de adivinhar. E a Bíblia diz que na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Então eles ficam revoltados, porque eles ganhavam dinheiro com essa mulher adivinhando as coisas. É, e aí começa o quê? Instigar os governantes das cidades para prenderem Paulo. E eles prendem Paulo e açoitam ele, né? Colocam ele na prisão. E o carcereiro fica ali. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, que era o companheiro de Paulo, oravam e cantavam hinos. E os outros presos escutavam. E de repente vem um terremoto e as portas se abrem e Deus faz um milagre ali, né?
O engraçado é que sabia o que é o seguinte, eles estavam enfrentando o quê? Demônios. O que tinha por trás das outras religiões eram demônios. A pregar o evangelho, dizer: "Ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo". E Deus diz: "Em meu nome expulsarão demônios". Então você saiba que quando você sai para pregar o evangelho, você tem que estar preparado para expulsar demônios. Esses demônios vão atacar a sua casa, vão atacar seus negócios, vão atacar sua família, vão atacar seus amigos, vão atacar suas finanças, porque eles não vão ficar felizes. E aqui Paulo faz um ataque direto, expulsando o demônio, e os demônios que estão possuindo outras pessoas instigam essas pessoas contra Paulo, porque veja, aqui nós temos a manifestação de um demônio que adivinha, mas existiam muitas pessoas endemoniadas nas cidades. Nós assistimos filmes de exorcista, de expulsão de demônios, e nós ficamos admirados e até assustados, porque são verdadeiros filmes de terror. E nós achamos que Satanás só se manifesta assim, não. A maioria das possessões demoníacas a gente não sabe. As possessões demoníacas muitas vezes estão naquela mulher que é adúltera da cidade, que ficam atrás dos maridos das mulheres, daquele homem que fica atrás das mulheres casadas, daqueles dos viciados, das pessoas que estão ligadas a jogos, à prostituição. Conheci casos de mulheres endemoniadas que o que ela fazia era usar roupas sensuais para atrair homens. Conheço um caso de uma mulher que era muito sensual, se vestia sensual e era da igreja. E de repente um dia expulsaram o demônio dela. Então essa mulher ela dizimava, ofertava, ia para a igreja, mas ela era o quê? Um missionário de Satanás, uma missionária de Satanás na igreja para derrubar vidas. Satanás tem seus missionários sendo enviados à igreja. Se a igreja está enviando missionários ao mundo, Satanás está enviando seus mensageiros à igreja para tentar destruir a igreja. É aquela mulher bonita que dá em cima do pastor, é aquele homem bonito que dá em cima da mulher do pastor, é aquele jovem que vai para a igreja e não é com o objetivo de ser salvo, é com o objetivo de seduzir uma jovem na igreja e causar escândalo. É alguém que convida você para o roubo, para as drogas. É a voz de Satanás na voz do teu amigo, na voz do teu irmão, na voz do teu parente. Toda vez que o conselho for mal, toda vez que a companhia for má, toda vez que o destino for má, é a voz de Satanás, que sopra para você se divorciar, para você beber, para você usar drogas, para você fazer coisas erradas. Então essa nação inteira ela estava debaixo de opressão demoníaca. O fato de um demônio ser expulso, era um demônio visível, porque ele era espírito de adivinhação, não quer dizer que as outras pessoas não estavam. E aqui, depois dessa batalha espiritual vencida, porque ela seduzia as pessoas ali com o espírito de adivinhação, que é isso que os espíritos fazem, parece que a pessoa tem um superpoder, e ela se destaca na sociedade ali, todos ficam cercando ela e admirando. E aqui nós vemos que eram demônios. E esses demônios podem fazer uma pessoa ser a mais bonita, a mais atraente da cidade, a mais rica. Ah, mas você observa que o dinheiro dessa pessoa, a beleza da pessoa, sempre é para ir ou para o mal, ou para conduzir outras para o mal. É um influenciador, é um YouTube, é alguém famoso aí das redes sociais que às vezes influencia jovens para caminhos maus, para danças eróticas, para vestimentas erradas. Às vezes tem muitos demônios por trás dessa pessoa que conduz a pessoa ao mal. Então tem jovens indo, seguindo músicas famosos, mas na verdade estão seguindo demônios e estão abrindo aí a liberdade para ser possuídos por forças malignas. Então esses demônios atacam Paulo através dos magistrados e da própria maldade humana, porque aqui a gente não pode esquecer que não são os demônios que são maus. Os demônios eles só potencializam a maldade que tem no coração humano. Quem são maus são os humanos que são adultos, são os humanos que roubam, são os humanos que matam, porque a natureza humana está caída. Quando a gente fala de demônios, a gente não está dizendo que o demônio é o principal fator, está dizendo que é um fator que influencia. E aqui eles são libertos por um terremoto, tem teólogos que acreditam que isso é uma espécie de terremoto concentrado só naquele espaço ali, e o carcereiro, quando viu aquela situação, quis se matar, porque pensou que os presos tinham fugido, mas Paulo falou para ele para não temer, que nenhum mal ia acontecer, que eles não tinham fugido. E eles ali, tomados pela situação, pela emoção do momento e por obra do Espírito Santo, ele pergunta a Paulo o que ele deve fazer para ser salvo. E ele diz: crê no Senhor Jesus
e será salvo tu e a tua casa. Nós temos que já esclarecer isso pessoalmente. Se eu crer em Jesus, toda a minha família é salva automaticamente? Não. A Bíblia diz que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, se a tua casa crê. Tem pessoas que estão sendo induzidas teologicamente de forma errada. Ela acha que se ela acredita em Deus, se ela vai para a igreja, todos os filhos dela, todos os pais, os parentes, os amigos ali, os conhecidos que são chegados a ela ali, às vezes, eles vão ser salvos só pelo fato dessa pessoa estar na igreja. Não é assim. Tem mãe perdendo os filhos para as drogas, perdendo os filhos para o crime, perdendo os filhos para o suicídio. Tem esposo perdendo esposa, esposo perdendo esposo, pai perdendo os filhos, filhos perdendo pais, afundado nessa crença. A Bíblia diz também: ensina teu caminho o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, se apartará dele. Mas ensinar um filho no caminho é ensinar com exemplo, com dedicação. Tem gente que leva o filho uma vez na semana para a igreja, passa uma hora o menino mexendo no celular dentro da igreja, nem prestando atenção na palavra de Deus, não tem respeito pela presença de Deus. Quando volta para casa, fica afundado no videogame, na pornografia, num monte de coisa errada. Quando cresce, a mãe diz: onde foi que eu errei? Eu levei o filho para a igreja. Mentira, você levou para, às vezes, atrapalhar a igreja. Porque eu vejo muitos aí só mexendo no celular dentro da igreja. Mas o que vale é o que você também faz em casa. Oração com ele, o filme gospel com ele, a leitura da Bíblia com ele, o bom exemplo dentro de casa. Ir para a igreja junto com ele, motivá-lo, ele e ela a servirem a Deus. O exemplo aqui arrasta. É o seu exemplo que eles vão seguir muito mais do que suas palavras. Um casal que vive em pé de guerra dentro de casa e que depois leva o filho na igreja, qual o exemplo que vai dar para os filhos? Então, ensinar o filho no caminho que ele deve andar é coisa mais profunda do que isso. Então, se você crê e se você apresentar a sua casa a Deus, claro que a gente percebe que a maioria das pessoas que fazem isso, o evangelho atinge a casa dela. Mas eu vejo pessoas morrendo com a sua casa destruída, com filhos afastados do evangelho, com filhos ateus, com filhos com problemas gravíssimos. E hoje a quantidade de cristãos que estão em promiscuidade sexual, com a vida sexual totalmente torta. E às vezes a mãe, em vez de assumir a postura de combater esse mal, o pai em combater o mal que os filhos estão numa promiscuidade sexual, às vezes eles começam a dizer: não, meu filho nasceu assim, era assim desde criança. Não julgueis para que não sejais julgados. Deus é que sabe. Não, irmão. Você tem que saber que essa prática do seu filho vai levar ele para o inferno. Essa prática dos seus pais pode levar ele para o inferno. Essa, esse pecado, essa prática do teu irmão, do teu parente, do teu esposo, da tua esposa pode levar ele para o inferno. E você tem que combater isso dentro da sua casa com sabedoria, com oração, com jejum, expulsando esse mal da vida dos teus filhos. Vai dizendo: meu filho nasceu assim, ele era assim desde criança. Não. Deus não quer que ele é assim, Deus está dizendo que é assim, ele vai para o inferno, então você tem que combater esse mal que está dentro da sua casa. E aqui ele está dizendo: se crer, será salvo tu e tua casa, e ele creu. E aí todos da casa dele receberam e creram também, mas não foram salvos porque ele creu, foram salvos porque creram também como ele creu. E no outro dia, Deus faz um milagre bonito aqui, que Deus faz com que os magistrados mudem de ideia e mandem soltar ele. Então, sendo assim, nem prejudicou Paulo e Silas, nem prejudicou o próprio carcereiro ali, o próprio soldado. Só que Paulo faz um questionamento, né? Diz: não, eu sou cidadão romano, eu fui injustiçado e eu quero que eles mesmos venham soltar. Então, eles ficam assustados, sabendo que Paulo era cidadão romano. E ser cidadão romano era uma posição, em determinados povoados e vilarejos ainda era mais importante, porque o cidadão romano era tratado diferente. Veja que hoje nós herdamos as leis romanas, nós herdamos um pouco da parte jurídica romana, ele tinha as leis fortes e bonitas que protegiam os seus cidadãos, mesmo que naquela época era muito fácil de burlar essa lei, de alterar, mas isso aqui causou um certo espanto nele. E disseram aos magistrados e ouviram que era um cidadão romano, e vindo lhes dirigiram súplicas, ou seja, eles ficaram agora numa posição inferior, com medo do que Paulo poderia fazer por causa das injustiças que ele tinha cometido, e tiraram-os para fora. Eles pediram que saísse da cidade. E sendo indo Paulo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então Paulo passou por esse processo todo, foi açoitado, foi preso, Deus o libertou, fez um milagre, e no final da história saiu ainda
com seus inimigos, assustado com medo do que ele poderia fazer. Quando Deus preparou Paulo para ser pregar no Império Romano, veja que Deus coloca um cidadão romano, e era cidadão judeu também, porque era filho de judeu com romano, e para pregar o evangelho, isso cria certas facilidades também, tanto com judeus como no Império Romano. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Lição que já foi ensinada, é que temos que ter cuidado com espíritos. Certa vez na Bíblia, Deus mostra uma cena, uma situação que o espírito se apresenta diante de Deus para enganar um rei. E o profeta profetiza com esse espírito de mentira na boca dele. Eu serei o espírito de mentira na boca do profeta. Então existe espírito de mentira. Então temos que ter cuidado com pregações, com pregadores, com pessoas que se dizem de Deus, dando ensinamentos contrários à palavra de Deus. Toda vez que você vê um pregador contrariando a palavra de Deus, tome um pouco de cuidado. Porque às vezes, por má interpretação de um versículo, por falta de conhecimento, por falta até de acreditar em determinadas coisas, a gente pode ensinar uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. É possível que haja esse erro, né? Os próprios judeus aqui, os apóstolos, estavam meio que uns achando que era para praticar o judaísmo, e outros que não, achando que não era. Então, e os dois nesse momento, eles não estavam errados, porque eles estavam tentando agradar a Deus. Apesar de fazerem errado, não existia maldade no coração, mas quando você faz a maldade consciente, aí o pecado se torna grande. Então, o que acontece aqui? Existem espíritos enganadores, mas quando você vê um pregador em que 100% da pregação dele, ou pelo menos a maior parte, é contrariando princípios básicos da palavra de Deus, está errado. Eu posso dizer que Deus vai levar alguém para o inferno porque usam a kippah? Não. Kippah não condena nem salva ninguém, mas se eu disser que a pessoa só se salva se usar kippah, então eu estou criando uma doutrina contrária aos princípios cristãos. Se eu disser que não precisa de aceitar Jesus para se salvar. Eu estou criando um problema. Por que o Espiritismo é contrário ao cristão? Porque ele diz que todas as pessoas vão se salvar, porque vão ter boas obras e vão evoluir. E a Bíblia não fala em boas obras para evoluir. A Bíblia fala que a pessoa é salva mediante a fé, e a fé é dom gratuito de Deus, ou seja, a salvação é algo de graça dada por Deus por meio da fé em Cristo. E não são todas as pessoas que vão salvar, porque não são todas as pessoas que creem. Então aí você tem um princípio que contraria Cristo, você descarta logo essa igreja, essa religião. Toda vez que essa religião combater a Cristo e negar princípios voltados a Cristo, o sacrifício de Cristo, a fé em Cristo, você já descarta essa igreja, essa pessoa como instrumento de fé. Então o Espiritismo tem isso que contraria princípios básicos da fé de cristã. Então cuidado com o espírito de mentira. Mas aqui tem uma palavra de conforto também. Esses apóstolos, eles são presos, colocados numa situação difícil e açoitados. Mas Deus envia o seu anjo, o seu espírito, causa um terremoto, e por meio de algo ali da natureza, Deus liberta os seus mensageiros. Não era hora deles morrerem. Então, com isso, nós aprendemos que nossa vida está debaixo do controle de Deus. Você está passando pelo problema financeiro? Foi açoitado na vida financeira e está presa a tua vida financeira? Foi açoitado na vida sentimental e está presa a tua vida sentimental? Foi açoitado na vida espiritual por pecados, por fraquezas e está preso na vida espiritual? Tua vida social e familiar, tua vida sexual, tua vida física e psicológica está açoitada por doenças? É possível que Deus te liberte. Se está presa por doença, qualquer área da tua vida, Deus pode enviar um anjo, Deus pode enviar um terremoto, Deus pode criar uma situação para te tirar com graça, com glória e com honra ainda dessa provação. Não é porque você foi açoitado, não é porque você foi injuriado, injuriada, não é porque caluniaram de você, não é porque te perseguiram, não é porque você perdeu o emprego, não é porque você está doente, não é porque você está preso, que Deus deixou de te amar, que saiu do controle de Deus. Nós pensamos isso, quando nós estamos numa situação difícil, nós achamos que Deus não controla mais a nossa vida. É como se nós fôssemos um trem desgovernado, mas não. Você que se aproximou de Deus, mesmo fraco e fraca, você está debaixo
do controle de Deus. É Deus quem está guiando a tua vida. E às vezes a tua vida tem que passar por açoites, às vezes a tua vida passa por prisões, como José. Mas saiba que o caminho que Deus conduziu a vida de José passava por uma prisão, para da prisão colocar ele numa situação bem melhor. E aqui, Paulo e Silas saem até honrados por esses homens que antes o açoitaram e os prenderam. Então Deus pode inverter a situação na tua vida, por mais difícil que ela seja. Deus pode usar esse caminho de prisão e de açoite para te fazer ser honrado e honrada na presença de Deus. Fique em paz, porque Deus ama a tua vida. Não é porque nós passamos dificuldade, não é porque você está desempregado, não é porque você está passando de situações difíceis agora, não é porque você está sozinho e sozinha, não é porque você foi abandonado e rejeitado, não é porque você teve uma infância difícil que Deus não ama você. Deus apenas te conduziu por caminhos estranhos para te levar a lugares às vezes maravilhosos. Receba a palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém e amém.